Hello everyone! Vamos fazer a nossa review, a nossa revisão de inglês. E hoje nós vamos falar sobre o nosso final retake, certo? Que seria a nossa recuperação final. Como é que essa recuperação vai acontecer? Então, grande parte vai fazer apenas a recuperação do quarto bimestre, que vai estar até com essa nomenclatura de recuperação final. Mas, na verdade, ela vai ser uma recuperação, né, da quarta etapa. Então, assim, quem já fez as demais recuperações só precisa se preocupar com essa recuperação, certo? E aí, quem não fez as recuperações ao longo do ano, né, que nós oferecemos, a recuperação do primeiro e segundo bimestre, do terceiro, vai ter ainda a oportunidade de fazer. Então, essa recuperação final, na verdade, vai ser essa recuperação do quarto bimestre. Vamos dizer que a recuperação final, global, né, total, envolve as demais etapas, mas para quem já fez, né, então tá tranquilo. Ou quem não precisou recuperar as demais etapas, aí vai fazer essa recuperação do quarto bimestre, certo? Então tem uma prova, né, que recuperou o primeiro e o segundo bimestre. Quem não fez, né, vai poder fazer, certo? Então recuperou os dois bimestres. Tem uma prova para o terceiro bimestre, tem essa prova agora para o quarto bimestre. Então, sobre a recuperação do primeiro e segundo bimestre, né, quais são os assuntos? Então, temos perguntas e respostas básicas, né, que envolvem, por exemplo, informações como nome, idade, origem, né, aquelas perguntinhas, what's your name, where are you from, né, como a gente pode ver aqui, what's your name, where are you from, né, como é que eu respondo a essas perguntas? Eu consigo identificar, né, por exemplo, numa questão que envolve você relacionar perguntas e respostas, você consegue saber, né, qual seria a resposta para a pergunta what's your name? É uma pergunta básica, né? Eu poderia responder com I am e dizer meu nome, então eu poderia dizer my name is, né, e falar o meu nome. Where are you from? É sobre a origem, né, de onde você é. I'm from Toronto, né, por exemplo, I'm from Aquiraz, né, eu sou de Aquiraz, eu sou de Toronto, no caso, como está aqui na resposta. O que mais a gente vai falar também sobre o to be, super fácil, né? Porque o to be nada mais é do que você saber o to be no presente, que é o que a gente viu nesses bimestres aqui, né? Você saber relacionar o verbo com o sujeito, que a gente vai ver já. E a gente também vai ver a estrutura de frases no simple present com outros verbos. Então, passando para o to be, né? Por exemplo, você tem esses pronomes, aí nada mais é do que você saber usar essas três formas com, né, cada um desses pronomes que vão funcionar como sujeitos nas frases, ok? Ou nas orações. Então, você já sabe que, né, você usa o am com I am, você usa o is com essas três pessoas, ó, que estão até aqui. Aliás, três pessoas não, três pronomes, né? Porque eles são uma pessoa só, que é o que a gente chama de terceira pessoa do singular. Certo? E temos o are, que a gente usa em quase todos os casos, né? Então, temos aí o paradigma completo, certo? De como relacionar os pronomes pessoais com o verbo to be. Então, temos aqui, né, o exemplo de frase I am from Brazil, you are from United States, she is from United Kingdom. Né? Então, I am, you are, she is, he is. Super fácil, assunto básico. A respeito do simple present, dos outros verbos, né, a gente tem que lembrar, por exemplo, quando a gente vai fazer frases de forma negativa, a gente pode usar o don't e o doesn't, por exemplo. Em frases interrogativas, a gente usa o do e o does, né? O don't e o doesn't é o do e o does, nessas mesmas palavras aqui, só que aqui elas estão contraídas com a palavra not, certo? E aí o significado delas vai ser não, até porque essas palavras elas não têm assim uma tradução literal para o português. Então a gente vai dizer que é não justamente porque a gente tem um not aqui, né? É tanto que o do e o does a gente não traduz ele literalmente. Quando a gente lê uma frase que começa com do ou does, você vai perceber que a gente pula como se pulasse a tradução dessa palavra, já que ela não vai ter uma tradução literal. Então, por exemplo, aqui numa frase, né? Que um exemplo de frase é afirmativa. They study every day. They study every day. Na forma negativa, como é que vai ficar? They don't study every day. Eu acrescentei o don't, que é o não.
Então, eles estudam todos os dias, agora eles não estudam todos os dias. Em uma frase interrogativa, do they study every day? Então, foi que a gente acrescentou, né? O don't, aqui, ó, né? O don't, que é o não. E na frase interrogativa, a gente colocou o quê? Interrogação no final e o do no início. Se essa frase, ela tiver outro pronome, né? Com um pronome de terceira pessoa, aqueles que estavam marcados lá no, né? Que eu chamei de terceira pessoa do singular, que é ele, ela, he, she, it. A gente tem que lembrar que ao invés de usar o don't e o do, a gente usa o does nas perguntas e o doesn't, certo? Na frase negativa. Ok? Só isso. Vamos ver o que mais. E aí agora vamos falar sobre a recuperação do terceiro bimestre. No terceiro bimestre, nós vimos o present continuous, que nada mais é do que quando você usa o to be. Então, acaba sendo que uma revisão daqueles 2 primeiros bimestres, né? Então, é o to be, só que agora é o to be acompanhado de um verbo com ing, para indicar uma ação contínua, né? Por exemplo, eu estou, aí tem que ter o to be, que vai ser o verbo de ligação, né? Aí eu estou explicando, né? Eu coloquei o ando no verbo explicar. Esse ando em inglês é o ing, certo? Então, explicando, estudando, dormindo, falando. Então, o ing, ele vai ser esse ando, indo no final do verbo. E os demonstrative pronouns, que são esses 4 aqui, que na verdade são 2, certo? Só que nós vamos ter a forma do singular e do plural. Vou mostrar aqui os exemplos para vocês. Vamos lá. Aqui seria uma pergunta, né? No present continuous. What are you doing right now? O que você está fazendo bem agora, né? Fazendo, olha só, um verbo com ing. I am watching an English class. Então, a maioria das questões que eu propus com esse tempo verbal, geralmente era para você preencher lacunas, né? Vocês estão vendo que essas 2 palavras aqui, elas estão destacadas, né? Então, vamos imaginar que ao invés de telas aqui, você tivesse 2 espaços, né? E aí você tivesse que preencher esses 2 espaços com determinadas palavras. Aí você, né? Qual seria a questão? Nesse primeiro espaço, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o am, o is ou are, né? Então, como é que eu sei que a resposta certa seria o am, né? Porque com I a gente já tem que saber, né, que a gente usa a forma am. E aí, no segundo espaço, né, geralmente eu coloco lá o verbo sem o ing. Você tem que saber que você tem que passar o verbo, né, para o espaço com ing, né? Só imaginando uma possível forma de questão. Os pronomes demonstrativos, né, como eu falei, são esses, o des. Então, des significa este para perto, né? Quando eu estou perto do objeto, eu digo este. Esta maçã, né? Por exemplo, este livro. That é para longe. Quando eu digo aquela maçã, certo? Aquilo é uma maçã, né? Por exemplo, aquela pessoa, certo? Então, este e esta para perto é aquele, aquilo, aquela para longe, né? A gente consegue ter mais de uma tradução em português, aquilo, aquele, aquela, mas a gente entende que é para longe. E aí, as demais formas que eu falei são as formas do plural dessas 2 primeiras, do this para perto e do that para longe. Então, a gente tem this, que vocês podem ver que o dedo está apontando, está perto também, só que o que mudou? A quantidade de objeto. Então, quando a gente tem mais de uma coisa, a gente não vai falar este e esta, a gente vai falar estes, estas, certo? Então, estas maçãs. E se eu estiver longe, eu vou falar aquelas maçãs, certo? Então, nada mais é do que o plural, né, dessas primeiras formas. Então, a gente tem o this para o singular para perto, o that para longe. Se for no plural, né, o plural dessa primeira forma vai ser essa, o this. E o plural do that, né, que é para longe, vai ser o those. E a parte final, que é a recuperação do 4º bimestre, né? Então, grande parte das pessoas irá fazer apenas a recuperação do 4º bimestre, vai ser apenas leitura e compreensão de texto, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um texto como esse, né? Coloquei aqui um modelo de texto. Então, nós temos esse texto, né? My wonderful family. My name is Bobby. I live in a house near the mountains. I have 2 brothers and 1 sister. My father teaches mathematics and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she's very kind.
My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was 2 years old. She has grown old, but she is still very strong and she cooks at the best food. Né? Li só esse primeiro parágrafo. Então, né, que informações a gente consegue tirar? Então, eu posso, né, pegar um texto como esse e fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, esse texto começa já falando aqui o nome, né, do personagem. My name is Bobby, né? E aí eu posso fazer algumas perguntas, né, sobre Bob, onde é que Bob mora, né? Então, a gente tem algumas informações a esse respeito. Né? Se eu perguntar quantos irmãos e irmãs, apareceu, se você observar que tem, né, nesse primeiro parágrafo, essas palavras, irmãos, né, são um vocabulário básico, irmãs. Então, quantos irmãos e irmãs Bob tem? Qual é a profissão do pai, né, do pai de Bob, por exemplo, da mãe? Apareceu a palavra Italy, né, Italy, quem foi para a Itália, né, ou quem chegou da Itália, né? Então, posso fazer perguntas desse gênero num texto, né, que vocês podem ver que não é um texto muito grande. Então, num modelo de texto como esse, é possível, né, fazer algumas perguntas a respeito, né. Então, é isso, pessoal. Não tem muito o que explicar a respeito do quarto bimestre, porque, como eu disse, vai ser apenas um texto e perguntas de, né, compreensão de texto. E é isso. Até mais e boa sorte na nossa final retake, certo? Na nossa recuperação final. Até mais.